Bom dia, mulheres divinas, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma manhã, para mais um encontro, para mais um momento da Palavra do Senhor. A nossa breve reflexão de hoje está lá no livro de Marcos. Marcos, no capítulo 10 e o versículo 46 ao 48, vamos ver mais uma vez o relato da história de um cego. Um cego que teve, por sua vez, mediante ao seu clamor, a sua fé, o seu nome destacado nas Escrituras. Essa mesma história vai ser contada lá no Evangelho de Lucas e no Evangelho também de Mateus. Porém, lá não especifica, não detalha como aqui no Evangelho de Marcos. E nós vamos ver a diferença, o porquê de tudo isso, desse nome Bartimeu ser mencionado nas Escrituras, destacado aqui por Marcos. A palavra do Senhor vai dizer assim: e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Louvado seja Deus. E aquele grito e aquele clamor chamou a atenção do Senhor Jesus, ao ponto de fazer o Senhor parar e mandar trazê-lo até ele. O Senhor parou para ouvir o clamor de Bartimeu. Ou o clamor de Bartimeu parou, Jesus chamou a sua atenção. Bartimeu, ele focou no seu propósito, que era fazer com que o Senhor o ouvisse e o chamasse. Bartimeu, ele rompeu com o seu clamor uma multidão e tocou o coração do Senhor. O contexto da história vai dizer que o Senhor para, né? O Senhor Jesus para e chama-o e pede para que traga-o até ele. E nessa hora que Bartimeu vai ser chamado para ir ao encontro do Senhor Jesus, ele lança sobre si, ele lança de si, ele tira de si aquela capa que ele carregava, a capa de mendigo. Ele sabe que ele está indo ao encontro do Mestre, que o seu milagre está à beira e vai acontecer. Ele lança de si: não vou mais precisar dessa capa, não serei mais mendigo. E ele tem a convicção e a sua fé o faz agir dessa forma. Esse clamor de Bartimeu não era só apenas um clamor, era um clamor acompanhado de uma fé. Porque se nós formos ver lá essa mesma história, essa mesma narrativa em Mateus e em Lucas, vamos entender que não havia só o cego Bartimeu. Existiam dois cegos, eram dois. Porém, um chamou a atenção, Bartimeu. De fato, o relato aqui demonstra que a iniciativa de Bartimeu, né, o seu clamor, acompanhado de uma fé, sobressaiu com maior proeminência no relato. Bartimeu ele ganhou o destaque, né, ali perante o outro cego, porque os dois estavam ali clamando, mas um clamor veio acompanhado de uma fé tão grande ao ponto de chamar a atenção do Senhor, ao ponto do Senhor querer conhecer esse homem, né? E é lindo que ele vai ao encontro do Senhor, a sua fé é tão grande que ele lança de si essa capa, sabendo que ele não seria mais o mesmo após aquele momento. E assim foi, né? A sua fé o curou, o salvou, como disse o Senhor, foi a tua fé. Louvado seja Deus. Então, o que nós entendemos dessa mensagem? Entendemos que não é só apenas um clamor, tem que ser um clamor, né, alinhado
ao que você crê, tem que ser um clamor que vai chamar a atenção do coração do Senhor. É a sua fé, é aquilo que você está crendo. Eu vou clamar, mas eu vou crer, eu não vou apenas clamar. E por isso que Bartimeu recebe esse destaque na história. Marcos vai relatar o seu nome, vai relatar a sua origem, vai dizer de onde ele veio, quem era o seu pai, a sua filiação. Louvado seja Deus por isso. Então nós entendemos que se faz necessário não só clamar, mas clamar e crer, acreditar, confiar que o Senhor vai nos ouvir e vai nos responder. Ele não vai só nos ouvir, Ele vai ouvir o nosso clamor e através da nossa fé, Ele vai nos responder. Louvado seja Deus. Então é sobre isso nessa manhã. Tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Fique com Deus e até amanhã.